Últimas notícias do São Paulo. Casares aparece pela primeira vez nas suas redes sociais. Polêmica do Monjaro, das canetas emagrecedoras e do doutor, que era médico do São Paulo e acabou saindo hoje, trazer detalhes. Situação de Brenner, ele pode se tornar reforço do São Paulo e também uma possibilidade de saída do Luciano. É real, o empresário dele falou e a gente vai trazer alguns bastidores e repercussão logo depois dessa entrevista. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro do canal, para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores e muita informação para você a partir de R$ 4,99. Você já pode garantir o dos planos, tá aqui embaixo na descrição. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, trazer muita informação para vocês. Júlio Casares apareceu depois de 24 horas de todas as polêmicas que aconteceram, até mais do que 24 horas das polêmicas recentes do clube, depois do áudio que o GE publicou de 12 minutos, onde são áudios realmente comprometedores para Douglas Schwartzman e também Mara Casares, no envolvimento ilegal na venda de alguns camarotes no estádio do Morumbi, de um camarote específico, na verdade, no estádio do Morumbi, e um show da Shakira lá em fevereiro. Depois de tudo acontecer, de todos esses bastidores que você já deve saber o que aconteceu, o Casares se pronunciou no seu Instagram, não abriu uma coletiva, não gravou um vídeo para as redes sociais dele mesmo, né? Ele que sempre gostou bastante de ser claro, como ele diz nas palavras, nas suas redes sociais, foi através de uma nota oficial nas suas redes sociais que ele se pronunciou pela primeira vez. Eu vou deixar na tela para vocês aí, e aí dá um pause aí se você quiser ler. Mas basicamente ele corrobora com as palavras que o Márcio Calomagno deu ali para o GE, de que uma auditoria interna e externa vai acontecer para apurar os fatos, de que ele é totalmente contra a qualquer tipo de irregularidade dentro do clube, que não é dos seus princípios e que as medidas cabíveis serão tomadas, mesmo que essas medidas cabíveis sejam fortes para pessoas que ele tenha um convívio, ou que sejam familiares, ou que tudo isso. Então, pela primeira vez ele se pronuncia, até do que eu sei de informação deve ficar mais ou menos nisso mesmo, não devemos ter nenhuma novidade. Até durante a gravação deste vídeo, né, estaria começando a reunião dele com os membros da coalizão para ele tentar passar panos quentes e mostrar confiança para a coalizão. A informação que a gente trouxe com exclusividade é de que ele já tinha comunicado esses membros da coalizão de que ele não tomaria decisão de renúncia. O que você acha de toda essa questão do presidente Júlio Casares? O que você achou das palavras que ele trouxe nesta terça-feira? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, né? Bom, bora avançar trazendo mais informações ainda, reverberando um pouco. Vamos separar esse vídeo em dois, né? Vamos ficar nas polêmicas e depois trazer um pouquinho de campo em bola, mas sem deixar também de trazer essas informações importantes do ramo político, que acho que é sempre importante a gente trazer. O Dr. Eduardo Hauen, médico do São Paulo, nutrólogo, não é mais profissional do clube. Vou te explicar rapidamente essa história. Mais cedo, em matéria publicada pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes lá no UOL, eles fizeram uma investigação onde eles apontam e conseguiram a comprovação de que lembra das canetas emagrecedoras que foram solicitadas para 2 atletas fazerem tratamento para emagrecimento e que você já sabe de toda essa história que a gente repercutiu da semana passada, trouxemos alguns bastidores também o UOL que trouxe essa mesma informação. E aí eles descobriram que essas canetas não têm regulamentação para serem utilizadas no Brasil, eles não têm o selo da Anvisa. A Anvisa é o órgão que regulamenta esse tipo de produto. E esse produto não tem regulamentação no Brasil e mais, teria sido um contrabando, um desvio. De qualquer forma, esse medicamento ele tem proibição no Brasil. Não é falsificado, tá? Isso é importante trazer. É um produto que lá fora tem países que aprovam o medicamento, mas que dentro do Brasil ele não tem o selo Anvisa. Eles até fizeram ali, tentaram, né, simular um momento de compra. Foi falado ali durante as conversas, por exemplo, para dar uma credibilidade ao produto, de que alguns diretores do São Paulo fazem uso do produto e também tem uma filha de um diretor que também já comprou. Um outro ponto importante para se trazer deste produto é que ele tem um valor acima do mercado nacional.
Ou seja, é um produto que ele vem através de um desvio, ele não tem regulamentação para estar no Brasil e mesmo assim é mais caro do que os produtos nacionais. E lembrando que toda essa medicação teria sido indicada pelo Dr. Howe. Ele até, na sua defesa, ele fala de que ele não obriga os atletas a usarem os produtos dele, mas ele afirma, e ele já tinha falado que era um produto de confiança dele, que era do fornecedor, que ele tem uma confiança e de que esse fornecedor, por exemplo, tem um valor maior do que até os produtos legalizados aqui no Brasil, que tem um efeito, ou que em tese teriam um efeito semelhante. E aí não custa nada lembrar também que o Dr. Howe, ele foi uma indicação de Cotia através do Douglas Schwartzman, o mesmo personagem que a gente está vendo aí nesta segunda-feira e que a gente já viu há 10 anos. Ele foi indicação do próprio Douglas, que também o indicou lá para o Super CT da Barra Funda, onde ele também tem o trabalho, tinha o trabalho do TechFoot. Até do que eu tenho de informação, a partir do momento que o Dr. Howe ele é desligado do clube, o TechFoot também sai com ele. Então o São Paulo não terá mais o TechFoot, tanto no elenco profissional quanto também no departamento de base em Cotia, então terá que ser feita toda uma reformulação. E lembrando, daqui a pouco os jogadores da base têm a copinha para disputar e também os jogadores do profissional, já no dia 11, tem jogo contra o Mirassol. Bagunça e mais polêmicas em relação ao São Paulo. A cada dia que passa, tem mais uma. O que você acha de toda essa situação do médico, do Monjaro, das demissões? E só para trazer um ponto, do que foi me dito oficialmente, o Eduardo Howe ele foi desligado em comum acordo, mas do que eu tenho ali de alguns bastidores não foi tão bem assim, né? Ele foi meio que convidado a se retirar porque a gente sabe que esse tipo de situação pode acabar no fim das contas lesando o clube e aí o clube poderia ter sanções e tudo, então ficaria muito mais nessa questão com a responsabilidade do doutor. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Que fase vive o São Paulo Futebol Clube, né? Que fase? Até é departamento médico, é departamento de base, é camarote no Morumbi, é várias situações em que vamos cavar que ao que tudo indica, cada vez vamos saber mais coisas, né? Desde comércios de ingressos de camarote até indicação de... Gente, a gente está falando de um tratamento, de um medicamento para atletas do time profissional. Foi contrabandeado. Não tinha regulamentação no Brasil. Olha que ponto o São Paulo Futebol Clube está chegando. Olha que ponto estamos vendo no noticiário do São Paulo. Eu brincava com colegas corintianos, né, de uma brincadeira, assim, de, daqui a pouco vocês não vão mais fazer no CT, vocês vão estar em frente à polícia, à DP. São Paulo vai estar assim daqui a pouco? E aí? Precisa de 24 horas para se manifestar? Sério que a alegação pública é de que os áudios foram tirados de contexto? É sério que alguém depois de 10 anos que se tornou réu por lavagem de dinheiro dentro do São Paulo? Onde que a gente vai parar, gente? Onde que a gente vai parar? E sabe o que é o pior? A gente não sabe se a gente fica triste ou feliz. A gente não sabe se fica triste porque o clube chegou nessa situação ou se ficamos felizes porque tudo está sendo exposto. E finalmente a gente vai ver, talvez, né? Essa gente fora do clube, porque é gente poderosa. O Douglas já não é a primeira polêmica. Estamos falando de 10 anos de um hiato, de um para outro caso. O que pode ter acontecido nesses 10 anos? Não sei. Só sei que é polêmico. Eu não posso falar crime porque não foi comprovado, mesmo tendo áudios comprometedores. Ele ainda, no ramo da justiça, mesmo também se tornando réu, ele ainda tem o direito à defesa e à inocência. Ele que eu digo, eles, como um todo. Porque enquanto a justiça não determinar culpado, eu não posso vir aqui a vídeo falar sobre isso. Mas, gente, por favor, aí vocês vêm falar de Crespo, de jogadores, vêm falar de comissão técnica, que a culpa é do Crespo, que a culpa era do Zubeldia, que a culpa era do Luciano que perdeu o gol contra a LDU. Olha a base. Olha com que esses caras convivem dia a dia. Olha quem comanda o clube. Olha as pessoas que são conselheiras do clube, que têm altos cargos lá dentro. Que fase, né, meu povo?
Antes da gente continuar trazendo mais informações, aqui embaixo na descrição tem o link para você comprar as marmitas da Mandacar. Nesse período aí, né, de dificuldades, eu tô numa correria maluca, eu tô indo lá tava no Band Esportes, tô indo também agora lá pro Tricolaços, tô tendo que também fazer meu trabalho aqui no Bola VIP, escrevendo as matérias. Tá uma correria, então tô contando bastante com a Mandacar, tem me ajudado muito. Então se você tem uma vida corrida como eu e quer comer com qualidade, com rapidez, sem precisar ficar lavando louça, use o cupom Alexandre Vieira. Aliás, cupom Alexandre para você ter R$40 de desconto aí nos pedidos da Mandacar, tá bom? Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista? Luciano tem chance de sair do São Paulo? Bora reverberar um pouquinho a entrevista. Não vou trazer as aspas, mas basicamente o empresário, o Ângelo, um dos empresários do Luciano, falou ao Central do Mercado, do GE, sobre essa possibilidade de saída, valorizou o atleta e deixou ali um ar de que o Luciano, ele tem mercado, ele é valorizado, olha os números que ele tem, pode ser que ele fique, pode ser que ele não fique, pode ser que venha alguma coisa vantajosa do ponto de vista financeiro para ele, pode ser, ficou jogando assim, né, várias hipóteses, aquele famoso falou, só que ao mesmo tempo não falou nada, jogou várias hipóteses, ele pode ir para outro clube brasileiro, pode renovar com o São Paulo, pode ir para fora, tudo que a gente já sabe, só que aí do que eu tenho de informação dentro do clube, é de que eles querem renovar com o Luciano, tá? E eles entendem que é um jogador importante, até há uma ideia inicial de renovar com o contrato do Luciano até 2027, ele tem contrato até 2026, e que lá dentro foi visto de uma maneira, tipo, é normal. A cada 6 meses tem uma fala, uma entrevista ou alguma coisa nesse sentido em relação ao Luciano, e ele tá conosco já há 5 anos. E do lado do atleta, eu converso com uma pessoa que tem uma proximidade com o Luciano, e ela me atesta de que o Luciano não pensa em sair do São Paulo, que o Luciano em si não pensa em sair do São Paulo. O empresário, obviamente, está vendendo dele, está querendo fazer o trabalho dele, é óbvio, né? Se pintar alguma coisa, o empresário é o empresário do atleta, ele não é o empresário do São Paulo. Então, se pintar alguma coisa, é a obrigação dele querer o melhor para o seu cliente. Mas que o Luciano em si, mesmo com tudo isso que tem acontecido, e rapaz, os jogadores que ficarem no São Paulo com tudo isso acontecendo, vocês podem ter certeza porque querem muito estar no clube. E o Luciano, pelo menos por enquanto, é um desses casos. Você acha que é o fim de ciclo para o Luciano ou você acha que ele tem que continuar no Tricolor Paulista? Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? E o Brenner no São Paulo, existe alguma possibilidade? Bora trazer algumas apurações, bastidores em relação a isso. Eu sei que teve um colega, o qual eu respeito muito, que é o Alexandre Pretzel, que deu uma informação do acordo encaminhado, tá? Mas eu não tenho essa informação. E não é desmentir, rebater e tudo, o Pretzel tem as fontes dele, só que aí eu fui tentar uma confirmação, né, aquele famoso, né, que eu sempre falo para vocês, vamos lá confirmar a informação que a gente vai lá, ó, Brenner encaminhado com São Paulo, ouvi isso, informação inicial do Alexandre Pretzel. Só que quando eu fui apurar com os dois lados, o que foi me dito não foi isso. Conversei com 2 pessoas do São Paulo que me negaram veementemente que tenha acontecido qualquer coisa. E aí dentro do São Paulo é importante trazer, porque às vezes por mensagem, por telefone, a pessoa pode falar uma coisa, não ser muito clara. Só que aí dessa vez as 2 pessoas foram muito claras de que não houve proposta, contato, negócio, sondagem e interesse neste momento na contratação do Brenner. E aí essa mesma questão foi jogada para o staff, ele é agenciado pela Bertolucci Sports. Conversei com um dos agentes, não é o Bertolucci, tá? O Bertolucci, o nome é Bertolucci Sports, mas ele é o principal e tudo, ele cuida das principais negociações dos atletas, mas neste caso ele não é o agente do Brenner em específico. E aí conversei e foi me dito que, assim, não houve absolutamente nada. E a pessoa foi bem fraca. Eu perguntei, falei, poxa, a gente sabe e tal, que o pode falar isso, mas pode ter uma sondagem, um contato, um WhatsApp, alguma coisa. Ele falou, cara, do São Paulo não teve absolutamente nada. E aí com uma outra pessoa que eu conversei sobre o Brenner, me afirmou de que realmente não houve nenhum contato por parte do São Paulo, só que, obviamente, em caso de uma vinda para o futebol brasileiro, ele teria preferência pelo São Paulo por todo o carinho que ele tem pelo clube. O Brenner, ele rescindiu com o FC Cincinnati, não estava mais lá na MLS, ele tem um contrato com a Udinese, ele ainda não sabe se a Udinese vai utilizá-lo, ainda não está claro isso, mas ele não fecha os olhos para o futebol brasileiro, há um entendimento de que o futebol brasileiro pode ser uma boa vitrine. Até agora, as 2 equipes que entraram em contato foram Santos e Cruzeiro. E o que foi me dito
é de que o Cruzeiro estaria mais forte e só estaria esperando resolverem a situação do Gabigol para avançar em um negócio realmente, fechar a contratação do Brenner. Aí eu fui enfático. Tá avançado? Só falou, ó, tá uma conversa avançada, mas o acordo encaminhado não. Então há uma conversa avançada. Essa pessoa até me falou, não duvido nada deles levarem. Assim que eles resolverem essa questão do Gabigol, eles vão vir com força para tentar fechar com o Brenner. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente tem de apuração do Brenner. Belezinha? Então um abraço para todo mundo, uma ótima terça-feira na medida do possível. Eu ainda estou negociando com o Ilídio, mas acho que teremos live hoje às 7 horas, tá? Mas eu não estarei presente aqui no canal. Estará Ilídio Teixeira, ele vai trazer alguns bastidores, a gente vai fazer algumas questões aqui para você ter muita informação referente ao nosso tricolor paulista. E estarei às 6 horas no Tricolaços. A gente vai receber o Guedão, o Pedro Guedes, ele que era da comunicação de São Paulo, um grande querido. A gente vai falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube com ele. Fechou, gente? Um abraço pra todo mundo, uma ótima terça na medida do possível. Rapaz, desde o final de semana que eu não paro. Será que o São Paulo vai me dar folga na quarta? Um abraço. Tchau, brincadeira, a gente vai estar aqui como sempre.